Olá, você, tudo bom? Paz de Cristo esteja no teu coração. Quero convidar hoje você a estar comigo. Hoje vamos falar sobre imagens. Aquelas imagens que você entra na igreja católica, uma capela, uma paróquia, onde você vai naqueles ambientes religiosos, você vê aquelas imagens, ou seja, aquelas estátuas. Então hoje vamos falar sobre imagem. Para você, o que é imagem? Justamente para o católico, a imagem em si de escultura é uma forma de devoção, de petição. E também aquela imagem representa algo semelhante à sua devoção. Para a Igreja Católica Apostólica, ela está dentro do contexto também da devoção, onde Deus pode, através daquela imagem, resplandecer a sua glória. Então, nesse contexto, quero aqui reformular no contexto teológico sobre a imagem, também que está dentro da Bíblia, apesar que dentro do contexto do protestantismo uma grande exclusão dessas imagens que não é usada nos templos evangélicos, ou seja, nos templos protestantes você não vê a escultura de imagem. Há um grande lema e convertimentos que ele usa sobre essas imagens, dizendo que essas imagens são imagens que não são de Deus. Aqui a gente pode entender que as imagens, no contexto bíblico, ela é uma imagem, não imagem referente ao uso de ídolos ou a mesmo que Deus não mandou fazer, etc. Então, fica até o final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, até mesmo se você não for inscrito no canal. Se inscreva no canal, faça o seu comentário, peça as suas orações. Então, hoje vamos falar sobre isso no contexto teológico, explicando também dentro do contexto bíblico que as imagens sacras santas, elas são de uso da igreja, sim, mas também no contexto da Bíblia, ela já vem desde o Antigo Testamento sendo experimentada por aquele povo, por aquela tribo que ali se usava. Assim. Mas para a questão já desse estudo, vamos aqui falar sobre as imagens. Eu já digo para você que seja muito bem-vindo. Vamos ver. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada e vou aqui ler para vocês algum contexto referente às imagens. Diz o seguinte: a proibição que a gente vê alguns textos bíblicos que proíbem algumas imagens, mas aqui eu vou lhe explicar nesse contexto. As imagens que você vê lá no Êxodo, no capítulo 20 ao versículo 4, e também falando sobre Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 4 ao versículo 15, aplica-se a imagens culturais. No Novo Testamento, a palavra imagem é usada às vezes no sentido de expressão autêntica e adequada. São Paulo vai dizer, por exemplo, que Cristo é a imagem de Deus. Então, se você aqui pegar Êxodo, você vai ver nesse contexto, vamos aqui na Bíblia, Êxodo 20, você vai ver nesse contexto que Deus quer falar sobre as imagens. Deus aqui fala, Deus no capítulo 20, a gente vai dar agora esse estudo, vamos reformular esse estudo no capítulo 20, certo? Sobre as imagens, no versículo 4, diz o seguinte: não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima dos céus, ou abaixo sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Nesse contexto, Deuteronômio aqui dá essa explicação. E também você pode ver aqui, ou seja, nesse contexto, o livro de Êxodo vai falar sobre isso. E lá Deuteronômio, capítulo 4 e 15. Vamos aqui, Deuteronômio, capítulo 4. Vai dizer o seguinte. Eu estou no modelo bem tradicional, fazendo assim, né? Vai dizer o seguinte, no capítulo 4, Deuteronômio,
é o versículo 15, referente à proibição de imagem, nesse contexto. Vai dizer, tendo cuidado com a vossa vida, no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou do seio do fogo de Arabe, não viste figura alguma. Então, aqui Deuteronômio vai dizer, olha, quando Deus apareceu ali para Moisés, naquela figura do fogo, não foi uma figura, não foi uma imagem. Nesse contexto, na explicação, vai dizer o seguinte também, aqui, Paulo diz que a interpretação de imagem aqui, Paulo vai dizer que, ao exemplo de Cristo, é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. Para isso, como prova, a gente pode também pegar 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios. Não deixe de compartilhar esse vídeo, dar o seu like e também se inscrever no canal se você não é inscrito. Então, vamos lá para 2 Coríntios. O que 2 Coríntios vai dizer do capítulo 4, versículo 4? Vai dizer sobre as imagens. Preste bem atenção. No versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios vai dizer, para que os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo observou, ao tal ponto que não percebe a luz do Evangelho, onde resplandeceu a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entendeu? Nesse contexto, estou explicando sobre as imagens. As imagens, já que você está chegando novo por aqui, sobre as imagens de escultura, sobre as imagens devocional. E também você pode pegar lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, vai falar sobre as imagens. Vamos ver aqui. Nesse contexto, a gente tem como explicar para você. Vai dizer sobre o seguinte, lá em Colossenses, vamos lá. Então, se você tiver numa Bíblia na mão, você vai estar também a por dessas informações que eu estou passando para você também, certo? Você vai apoderar-se dessa palavra de Deus e você vai entender que Deus quer falar sobre as imagens, porque muitas vezes a gente não entende sobre as imagens, a gente vê, a gente escuta distorcidamente, né, como as imagens em si. Mas aqui, nesse contexto, como eu falei, né, em Colossenses, no capítulo 1 ao 15, referente sobre as imagens. Então você vai ver aqui que tem, ele é a imagem de Deus. Quem é ele? Jesus. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, muitas vezes a gente não sabe o contexto das imagens. Certo que os nossos irmãos evangélicos, alguns protestantes que eu digo, eles têm essa ignorância de que as imagens de cultura seja não imagem de Deus, ou seja, que seja a imagem pagã. Ele faz todo aquele roteiro, protesto contra isso. Assim como Martim Lutero não falou sobre as imagens, mas alguns reformadores, depois de Martim Lutero, agregaram essa origem de que as imagens não é imagem de Deus, as imagens de cultura da Igreja Católica Romana. Então, nesse contexto, dando explicação sobre as imagens, a gente pode aqui, nesse contexto também do versículo, do capítulo 3 ao versículo 10, que vai falar também do livro de Colossenses, do capítulo 3 ao versículo 10, que vai dizer o seguinte: e vós revestiste do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Mais uma vez aqui falando sobre as imagens, ou seja, imagem de Cristo. Mais adiante, aqui a gente vê, nesse estudo, né, outras vezes indica submissão de uma ordem inferior a outro superior. Por exemplo,
o cristão em relação a Cristo. A gente vai ver isso. O cristão em relação a Cristo sobre as imagens. Vamos pegar aqui, nesse contexto, Romanos, capítulo 8, ao versículo 29. Vamos lá, Romanos. Certo? Porque a gente, nesse contexto, muitas vezes não sabemos a explicação no contexto das imagens e fazemos protesto até sobre isso. Mas Romanos capítulo 8, versículo 29 vai dizer o seguinte sobre as imagens. Diz o seguinte, no capítulo 29, ou seja, no capítulo 8, desse capítulo de Romanos ao 29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Aqui também está falando sobre a imagem nesse contexto. E você também pode aqui vai dizer a vida terrestre em relação às realidades espirituais. Nesse contexto, a gente vê que nesse sentido as imagens aqui, elas não são proibidas por Deus. Aqui vamos ver também 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Sobre 1 Coríntios 15, 48. 1 Coríntios 15, vai dizer 48. Vai dizer o seguinte sobre as imagens. Preste bem atenção sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15 ao 49. 1 Coríntios 49 vai dizer o seguinte: assim como reproduzimos em nós as refeições do homem terreno, precisamos reproduzir as refeições do homem celestial. As refeições, aqui está dizendo a refeição, a imagem de Cristo. E também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vamos para 2 Coríntios 18, vai dizer: mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor, nós fomos transformados desta mesma imagem, sempre mais resplandecente pela ação do Espírito Santo. Então, somos transformados pela imagem de Cristo. E nesse contexto também, estou fazendo uma panorâmica no contexto dos versículos e também dos livros falando sobre a imagem da Bíblia. E também, neste sentido, se diz o homem foi criado à imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Está falando sobre que Deus criou também o homem sobre a sua imagem, semelhança. Sua imagem e semelhança. Se você está chegando novo aí, a gente vai ver nesse contexto, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer: então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, aqui vai dizer que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arraste sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, e criou a imagem de Deus, criou o homem. Então, é só para se explicar aqui no contexto sobre as imagens da Escritura. Então, se você é novo aqui, vai já se inscrevendo no canal, vai fazendo também, compartilhando esse vídeo. Então, nesse contexto vai dizer também, lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer, nesse sentido, que Deus também o criou
a sua imagem, semelhança ao homem, referente à sua imagem e semelhança de Deus, que nesse contexto do capítulo 5 vai dizer o seguinte, nesse capítulo no livro de Gênesis, no capítulo 5:1, vai dizer: este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Vendo? Talvez a gente não sabe disso. No capítulo 9, versículo 6 do livro de Gênesis, vai dizer dessa mesma forma: todo aquele que derrama o sangue humano terá o seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Esse é o contexto. E também a gente vai ver nesse contexto, a gente vai ver lá em Eclesiástico, no capítulo 7:1. Eclesiástico, no capítulo 7:1, vai falar sobre também a imagem de Deus. E também vamos lá para o Salmo, o livro do Salmo, Salmo 2, né? Esse Salmo que traz para nós, no contexto, logo no começo do Salmo 2, do versículo 23, vai dizer o seguinte, Salmo 2 vai dizer: porque tumultuam as nações, porque traumam os povos vãs conspirações. E lá no versículo 22, ou seja, no capítulo 22, livro do Salmo, 23, vai dizer: do Senhor e a terra e tudo o que ele é e ela contém, habitará a terrestre de todos os que nela habita, pois ele mesmo assustou sobre as águas do mar e fez a sua imagem e semelhança sobre as águas dos rios e consolidou. Então, explicando mais melhor para vocês nesse contexto, aqui se diz que é o seguinte, que tanto no livro de Êxodo, como Deus proibiu a produção de imagens, mas aqui se refere às imagens dos deuses estrangeiros. Ou seja, Deus aqui mandou, né, nesse contexto, que também fizesse imagem. As imagens, nesse contexto, né, no próprio templo do rei Salomão, ali existia imagem. Então, lá você vai encontrar no livro de Êxodo, ou seja, no livro de Reis, no capítulo Reis 1, capítulo 7, versículo 29, que está falando sobre isso. Ou seja, nem por isso o templo foi do desagrado a Deus. Com essa proibição, Deus procurava proteger o pequeno povo de Israel, cercando de tantos os povos idólatras, e ele mesmo tropeçou a idolatria, do perigo dessa mesma idolatria. Portanto, as recrimina os católicos, os protestantes, deveria primeiramente provar que as imagens de Jesus Cristo, Maria Santíssima e dos santos são realmente imagens daqueles deuses estrangeiros. Uma coisa é a imagem, outra coisa é ídolo. O mesmo Deus que proíbe fazer imagem de ídolo, mandou fazer imagens como a serpente de bronze, etc. Então, nesse contexto, para resumir, se quer que esse vídeo fique longo, se você está pensando aí que Deus o proibiu a fazer imagem, etc. Sim, Deus proibiu fazer imagem de ídolos, aquelas pessoas que adoravam aqueles deuses pagãos, que não tinham nome, que não eram uma divindade. A Igreja Católica ela teve essa sabedoria, lógico, com sua cultura,
sua maestria de arrecadar o povo, traduzindo aquelas festas pagãs para o ritmo cristão, mas no contexto bíblico, aqui como eu passei para vocês, sobre as imagens. Que as imagens católicas do apóstolo Romano não é imagem de ídolos, são imagens propriamente que Deus ali inspirou e manda. Então, evidentemente a igreja teve essa sabedoria também de adotar aquele mesmo procedimento que o Salomão colocou as imagens de querubins, leões, águias, anjos no templo. Também a igreja católica romana se adestrou-se disso também para as suas devoções. Então esse é o contexto sobre as imagens que eu falo para você. Assim também como você vai encontrar tanto no livro de Êxodo sobre a poluição de imagens dos ídolos, como você vai ver que Deus mandou criar, lógico que uma ponte, ou seja, um poste, e colocar a sua imagem de bronze, uma serpente. O povo olhava para ela e era curada, porque existia um período na saída do povo do Egito, da escravidão para o deserto, que o povo se murmurava e tudo mais. Deus mandou serpente, mordiu as pessoas morreram. Então, o que foi que aconteceu? Moisés pediu a Deus, o povo está morrendo, e aí? De picada de cobra. E eles dizem, é o seguinte, faz um poste, pendura uma cobra de serpente, ou seja, de bronze, bota lá. Manda esse povo olhar para aquele serpente de bronze, eles serão curados. Não, para aquele contexto, naquela época, isso é que os protestantes, às vezes, nossos irmãos evangélicos, olha, tá vendo? Não, isso aí é daquele tempo, foi destruído, quando o rei Nabucodonosor entrou no templo, destruiu tudo. Mas, enfim, Deus o fez e o mandou. Então, por isso que a Igreja Católica Romana, ela se adaptou, ou seja, se adaptou a esse contexto, e não é errado que você entre na Igreja Católica Romana, você vê as imagens de Nossa Senhora, dos santos, aqueles pais da igreja que fizeram grandes prodígios. Não é? Aquelas imagens que estão ali não são imagens de idolatra, imagens de ídolos pagãos. Por exemplo, Frei Damião, que ainda não é canonizado, mas Padre Pio, que é santo. Você vai na Igreja Romana, tem a imagem dele. Então, representa quem? Um ídolo ali? Não. Representa um servo de Deus. Então, a Igreja Romana, ela se adaptou a esse novo costume. Desde a Idade Média, desde a criação das imagens, desde a Igreja Primitiva que já existiam essas imagens. Lógico, a Igreja Primitiva não ainda tinha criado essas imagens, mas por estudo teológico, filosófico, a Igreja achou o melhor colocar, porque as pessoas como se diz, atraídas por as imagens de ídolos pagãos. Então a Igreja, olha, vamos fazer das imagens dos santos, daqueles apóstolos. O cristianismo estava se expandindo no mundo todo, então era preciso uma nova evangelização e cultuação de imagens, não ídolos, mas de imagens que transmitia o mensageiro, como João Batista, como Paulo, como Pedro, e como agora os novos, modernos apóstolos, como os bispos, como os pais da igreja. Então, se você entendeu, comenta aí. Se você quer mais sobre falando que eu falo sobre isso, certo? E comenta aí. Sei que esse livro vai ficar, vídeo tá longo, mas é uma formação no contexto das imagens sacras santas. Então você escreva aí e compartilhe esse vídeo. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Bye bye.